Olá, pessoal. Sou o professor Edmilson e estou aqui para conversar com vocês sobre história. Tudo bem aí? Como é que está a quarentena em todo mundo? Tá? Eu espero que a gente esteja dentro de casa, que a gente esteja se controlando desse vírus, tá? Tomando cuidado com ele, para ele não se alastrar, digamos assim, tá? Então, eu vou conversar com vocês. O nosso tema de hoje, na verdade, é um pouco sobre a história e um pouco da história. Toda história, todo tempo tem história e toda história tem seu tempo. É o tema que eu coloquei da aula de hoje, que, na verdade, o que está ligado à história é a marcação do tempo. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho com vocês aqui, com você que está aí do outro lado da tela, com você que está aí com o pai, com a mãe, com um parente próximo, né, que está com alguém mais velho que você, ou com seus amiguinhos, ou com seus parentes da casa, o pessoal da casa. Então, eu peço para vocês que o nosso tema, então, de hoje é esse, é trabalhar um pouquinho o tempo e a história e a marcação do tempo. Tudo bem? Bom, como toda aula eu começo com uma leitura, eu vou começar então com uma leitura que eu gosto bastante, tá? Que está nesse livro aqui, que vocês têm esse livro. Vou até mostrar aqui na tela, tá bom? Está aqui, que é o Ler e Escrever, que é o livro de texto dos alunos, tá? Eu gosto muito dos textos que estão aqui, e vocês, se você estiver na sua casa, dê uma paradinha nesse momento agora e dê uma lida, escolha um texto para ler deles. E eu escolhi um texto que faz parte da coletânea. Eu escolhi o texto O Macaco e o Rabo, que está na página 128, tá bom? Vamos lá, então? O Macaco e o Rabo. E eu peço para vocês a pergunta que não quer calar, que é: o macaco e o rabo. O que vai acontecer nessa história? O que essa história vai trazer para a gente? O que você acha que o macaco e o rabo, o que vai acontecer nessa história? O que vai acontecer com o rabo do macaco, será? Pode dar seu palpite no chat, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se quais são as ideias que você tem em relação ao macaco e o rabo, ao título da nossa história. A gente tem que pensar que toda a história, a gente levanta ideias a partir do título. E eu quero que você levante as suas. Qual é a sua imaginação a partir do título? Vamos lá então à nossa história? Vamos começar? O Macaco Rabo é um conto brasileiro, tradicional brasileiro, e vamos começar então. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna. Para isso foi se colocar por onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada, por onde deviam passar as rodeiras do carro. O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira o teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois e o carro passou por cima do rabo do macaco e cortou fora. O macaco, então, fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo! Ou então, dê-me uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha e o macaco saiu muito alegre a gritar: perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Tlim, 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 que eu vou para Angola. Seguiu chegando adiante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando cipós com o dente. O macaco: ó, amigo velho, coitado de você! Ora, está cortando cipós com o dente? Toma essa navalha! E eu pergunto para você que está aí do outro lado: o que vai acontecer nessa história? O que esse macaco está... qual a esperteza desse macaco? O que ele está aprontando, esse macaco? Dê sua dica, dê sua ideia. O que você acha que vai acontecer na nossa história? Você já conhece a história? Dê seu palpite também. Vamos lá? O negro aceitou e, quando foi partir o cipó, quebrou a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: eu quero minha navalha, ou então me dê o cesto. O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente, gritando: perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Tlim, 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 eu vou para Angola.
E aí, o que vai acontecer nessa história, gente? Vamos lá? Seguiu chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia, aqui está um cesto. A mulher aceitou, e quando foi botando os pães dentro, caiu o fundo do cesto. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: eu quero meu cesto, eu quero meu cesto, senão me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão e ele saiu muito contente a dizer: perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi um cesto, ganhei um pão. Tlim, 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 eu vou para Angola. A pergunta que não quer calar, que eu jogo para você que está aí do outro lado da tela. Ele vai para Angola, esse macaco? Ele vai para Angola? Será que ele vai? O que ele está aprontando com toda essa história? Dê sua opinião. E como? A pergunta que não quer calar. Como que vai terminar essa história? Eu falo com você que está aí do outro lado. Como que vai terminar essa história? Fala para mim, tá? Coloca no chat, que eu vou ler daqui a pouquinho. Vamos lá. Aliás, quero dar uma olhadinha, ver se vocês já estão. Vamos ver se vocês já estão se comunicando lá, conversando com a gente no chat. Vamos lá. Vamos ver, desbloquear o celular, que tem todo um procedimento aqui. Vamos lá. Só tem bom dia, ou acho que meu chat travou aqui, gente. Deixa eu ver. Ah, tem o Marcelo aqui falando que o macaco... Ele só fala que está assistindo o macaco. Tá? A história do macaco. Vamos lá, então. Mas o meu chat travou. Daqui a pouco a gente vê se dá conta dele. Vamos lá, então. Eu quero meu cesto, não me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão, e ele saiu muito contente a dizer: perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi meu cesto e ganhei um pão. Tlim, 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 eu vou para Angola. Agora, o final da história. Seguiu. Chegando adiante, ele encontrou um violeiro. O violeiro estava com fome e o macaco lhe deu o pão. O violeiro comeu todo o pão e o macaco pôs-se a gritar: eu quero meu pão, se não me dá sua viola. O violeiro deu a viola para o macaco e dessa vez ele saiu cantando satisfeito. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um cesto, perdi um cesto, ganhei um pão. Perdi um pão e ganhei uma viola. Tlim, 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 que eu vou para Angola. Seguiu e pelo tempo que passou, já deve ter chegado lá. Tá? E aí, gostaram da história? Eu quero que vocês respondam para mim lá no chat. Se gostaram da história, o porquê gostaram da história, tá? Então, como a gente está falando de história, e o nosso tema da aula é história, eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, tá? Vocês viram a história que o macaco passou aqui para conseguir, né, digamos assim, a viola. Quantos perrengues que ele passou para conseguir a viola, que era o que ele queria, na verdade. Assim é a nossa vida. A gente tem muitas histórias para contar, muitas memórias para contar, muitas situações que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e é sobre isso que a gente vai falar, então. Então, vamos lá? Próxima tela? O tema, então, como eu já falei para vocês, só retomando, todo tempo tem história, toda história tem seu tempo. Então, a gente vai falar uma coisa importantíssima, no trabalho com a história, que é a marcação do tempo. Eu preciso colocar os acontecimentos num tempo que aconteceu, uma data que aconteceu. Bom, vamos lá então? Eu coloquei a foto aí de 3 cachorrinhos, 3 momentos da vida desse cachorro. A gente olha para o primeiro, a gente observa o quê? Um bebê, não é isso? Vou até marcar aqui, ó, bebê. Ah, deixa eu escrever, peraí. Eu vou escrever com letra bastão, tá? Bebê. Tá? Tá meio feio que a letra do professor não é muito boa assim não, tá, pessoal? Então, peço perdão para vocês, tá? Depois, ele aqui, como que ele está aqui na imagem 2?
jovem, digamos assim. Jovem. E na imagem 3, vou escrever bem aqui embaixo, tá? Na imagem 3, ele está velho. Aqui pode colocar jovem ou adulto, né? Que fica também, já descreve a imagem. Adulto. Tá? Então, a gente tem 3 momentos da vida desse cachorro. 3 momentos da vida desse cachorro. Isso não é só com o cachorro que acontece. Todo ser vivo, ele tem que a gente pode chamar de momento. Ele tem todo fugiu uma palavra agora, tá, pessoal? Mas já lembro. Ele tem todo um histórico de vida, todo um momento da vida, um ciclo vital. Isso que eu queria lembrar, tá? Um ciclo vital. Tá? É que às vezes na câmera a gente fica um pouquinho meio nervoso, tá? Mas eu peço perdão para vocês aí do lado, tá? Um ciclo vital. Esse ciclo vital é marcado por diferentes momentos da nossa vida e da vida também dos animais, de todo ser vivo. Isso pode acontecer com as plantas e tudo mais. Agora eu pergunto, o que isso tem a ver com história? Vamos olhar agora para o próximo slide? O próximo slide, eu tenho 4 imagens que mostram basicamente a mesma coisa que foi feito com a análise do cachorrinho, do cachorro. Agora o que acontece? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a vida da pessoa. Então a gente tem aqui, o que é aqui? O bebê, a imagem 1. Espera, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Bebê. Estão conseguindo ver do outro lado, pessoal? Depois, a imagem 2, criança. Criança. Tudo bem? Então, a gente tem o bebê, a criança. A imagem 3, adulto. E a imagem 4, né? Vamos colocar aqui a idosa, digamos assim, tá? O idoso, no caso, né? Quando fala do ser humano. Bom, então a gente tem aqui, a nossa vida é marcada por alguns momentos. E dentro desses momentos, a gente tem muita história vivida, muita memória vivida. Eu vou compartilhar na próxima tela, como marcamos o nosso tempo. Como a gente está falando de marcação de tempo e fatos históricos, momentos que a gente passa na nossa vida, tem alguns instrumentos que a gente utiliza para fazer essa marcação. O mais conhecido, né? Lógico que na história a gente usou vários, mas hoje, atualmente, o mais conhecido é o relógio, né? Ele que é um instrumento, vou marcar aqui, instrumento de marcação de tempo, tá? O relógio, ele vai marcar, então, o tempo em segundos, está faltando um S aqui, desculpa, minutos e horas. E o calendário, que é um outro instrumento, ele vai marcar o tempo, dia, semana, o mês e o ano. Então, todo fato histórico, ele está dentro dessa cronologia, digamos assim. Pode ser marcado com o relógio e o calendário, principalmente com o calendário. E um fato histórico, muitas vezes, ele não aconteceu numa data, num único dia, mas é uma sucessão de outras situações, é uma sucessão de outras questões, tá? Então, o que acontece? O fato histórico, e assim na nossa vida também, eu vou marcar aqui, tá, pessoal? Instrumentos, tá? O que é? Ah, tá faltando o S aqui. Eu não tinha visto, pessoal. Desculpa, tá? É que o nervoso da câmera acontece isso, tá? Mas eu peço perdão para vocês, tá? Faltou um S aqui que eu já coloquei no instrumento ali, tá? Tudo bem? Que é o relógio, um instrumento e não um instrumento, tá bom? É um instrumento, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima tela? Só retomando a ideia de que a minha vida, a vida dos meus pais, da minha família, assim como a vida que eu tenho
dos acontecimentos do nosso dia a dia, eles são marcados, então, por um período histórico, por períodos históricos. Vamos passar a próxima tela? Eu fiz para compartilhar com vocês depois. Antes disso, vamos falar um pouquinho da linha do tempo. Quando eu falo em linha do tempo, é importante a gente pensar, você que está aí do outro lado, é importante pensar numa coisa muito interessante. Vamos pensar sobre a minha linha do tempo. Como que eu organizaria alguns fatos importantes que aconteceram na minha vida? Como que eu colocaria ela dentro de uma progressão, ou dentro de uma linha do tempo que eu vou colocando quais são. Eu vou, daqui a pouco, compartilhar a minha linha do tempo para que vocês pensem melhor um pouquinho sobre isso, tá bom? Para que vocês pensem um pouquinho melhor. Linha do tempo da nossa vida. Marcação dos momentos especiais e os momentos históricos. É importante que nessa linha do tempo eu não fale só da minha vida, mas eu escreva também sobre fatos históricos que marcaram a vida das pessoas, que implicaram a vida das pessoas da cidade, do bairro, do país onde eu vivo. Vai ficar um pouquinho melhor, mais claro, digamos assim, quando eu compartilhar a minha linha do tempo com vocês, tá bom? Vamos lá? Bem, volta um pouquinho antes dessa da linha do tempo, tem que terminar uma coisinha aqui. Relação e marcação dos fatos históricos ocorridos no bairro, como eu já falei, e os fatos históricos acontecem ao mesmo tempo de outros fatos históricos e da vida das pessoas. Como eu falei para vocês, a história... existem várias histórias acontecendo no mesmo momento. Não acontece só a mim. Eu, quando era criança, achava que só a minha história que era válida nesse mundo, quando eu era pequeno. Mas não. O que eu observo hoje em dia é o quê? Que existem várias histórias. As pessoas constroem histórias. E o que acontece do outro lado do mundo está acontecendo ao mesmo tempo no Brasil. Vamos pegar o caso do coronavírus, por exemplo. Impactou na Europa, um mês atrás, maior parte agora. O pessoal está, digamos, afrouxando as regras do isolamento. E aqui no Brasil, cada dia mais endurecendo as regras. Quer dizer, as histórias elas são simultâneas, acontecem ao mesmo tempo. Vamos lá? A minha linha do tempo, então. Eu nasci há muito, muito, muito tempo atrás, tá? 1975. Vamos falar assim, a idade do meu pai, a idade do meu avô. Tem um menino que já falou isso para mim já. Você tem a idade do meu avô, porque as pessoas trabalham cedo, né? 1975 nasce. 1980 conhece a praia, que foi o grande divisor de água da minha vida, que eu já comentei aqui na outra aula, e eu vou conversar com vocês. Foi um grande divisor da minha vida, em 1980, quando eu morava no sítio e fui conhecer a praia. Tá? Depois, logo em seguida, em 1983, eu entro na época, não era primeiro ano, o segundo ano. Na época era a primeira série. E foi na primeira série que eu entrei para a escola e falei assim, gente, é isso que eu quero na minha vida. A escola era um lugar que até então eu não tinha essa imaginação do que era. E olha que eu já entrei sabendo ler e escrever, porque minha mãe me cutucava desde os 4 anos para aprender a ler e escrever. Eu já sabia ler e escrever quando entrei na escola. Mas a escola tinha crianças, tinha amigos, era outra realidade da que eu vivia em casa. E eu tenho certeza que vocês estão sentindo falta da escola. Então, contem para a gente no chat, tá? Conte para a gente. Bom, 86 teve a Copa do Mundo, né? 1986. Depois, 1991, eu entrei na época no colegial. 1991, quando eu saí de uma escola pequena e fui para uma escola grande. Hoje em dia é chamado de ensino médio, que vocês conhecem como ensino médio, mas na minha época era colegial. 1993, olha só, eu vim conhecer São Paulo em 1993. Foi o grande foco, uma grande narrativa da minha vida também foi conhecer São Paulo. Depois, 1994, o Brasil foi campeão do Tetra, na época, né? Tetra, 1994. Lembro como se fosse hoje. O pessoal na praça da minha cidade, todo mundo gritando, aquela alegria, aquela euforia. Depois, 2001, o ataque às Torres Gêmeas, que é uma coisa assim que marcou, impactou a vida de todo mundo.
e a minha também na época. E 2003, que eu fui ser a primeira vez trabalhar como coordenador de uma escola. Essa é a minha história de vida. Quer dizer, não é toda a minha história. Eu fiz a linha do tempo de alguns fatos históricos que chamaram a atenção, tanto da minha vida, impactaram a minha vida, quanto impactaram também a vida das pessoas. A Copa do Mundo, as Torres Gêmeas, são fatos históricos, né? E que impactam também na minha vida enquanto ser humano. Bom, então o que acontece? Eu gostaria depois que vocês, aí na casa, junto com os pais, com a mãe, ou com quem cuida de você, a pessoa que está do seu lado, ajude você a construir a sua linha do tempo, tá? Pense em construir a linha do tempo e pensar um pouquinho quais são os fatos que marcaram a sua vida até então. Sei que você tem entre 7 e 8 anos, né? O que marcou nessa sua vida? Desde quando você nasceu até agora, quais foram os principais fatos, o que te marcou enquanto memória que você tem, memória afetiva. Isso é muito importante, porque a gente tem muita memória afetiva em relação às nossas histórias, tá? Quando a gente é criança. E qual a relação que vocês... e quais fatos históricos que aconteceram nesse momento? Eu peço para que você, aí do outro lado, vai tentando montar a sua linha do tempo, digamos assim, igual eu fiz aqui. Igual eu fiz aqui. E depois você pode compartilhar com o seu professor. Vamos fazer uma roda de conversa sobre as linhas do tempo de cada um de vocês. Seria tão interessante na sala de aula, né? Pensa, você com os seus colegas, conhecendo mais cada um de vocês, se conhecendo melhor, sabendo o que foi importante na vida de cada um. Vamos lá para a próxima tela, que, na verdade, a próxima tela é para isso mesmo, é para pensar, então, nessa questão, que eu vou até ler para vocês. Que tal, primeiro, a gente vai fazer uma lista de acontecimentos da sua história. Então, senta com o seu familiar, senta aí com o seu pai, com a sua mãe e tudo mais, e sentem juntos. Eu penso que nesse momento de quarentena, nesse momento de distanciamento social, digamos assim, a gente precisa estar junto e fazer junto as coisas. É um momento imprescindível para a gente estar trocando informações. E essas informações são importantíssimas para que vocês possam, juntos, então, fazer quais são os fatos que eu quero colocar na minha linha do tempo. Quais são as memórias que eu quero colocar na linha do tempo. Compartilha com o seu pai, com a sua mãe, ou com quem está com você aí do lado, tá? Tudo bem? Vamos fazer juntos uma lista desses acontecimentos. Depois que eu fiz a lista, vamos pensar mais um pouquinho agora. Eu vou colocar essa lista e vou pensar em alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, o coronavírus hoje é um fato histórico importantíssimo de colocar na nossa linha do tempo, tá? Mas quais outros fatos anteriores que a gente pode colocar na linha do tempo? Conversa, então, na sua família e veja direitinho, tá? Depois, e alguns fatos históricos, e produzir a sua linha do tempo. Vamos nessa? Então, o que acontece? Vocês vão fazer o seguinte, pense da seguinte forma, fazer a sua linha do tempo, fazer primeiro a lista dos acontecimentos da sua vida e dos acontecimentos, fatos históricos que aconteceram, depois fazer a linha do tempo junto com alguém da sua família, tudo bem? Está chegando o final da nossa aula, então foi muito bom estar aqui com vocês, foi um prazer imenso. Eu espero que tenham gostado, eu estou aqui tentando fazer o melhor possível, eu espero que tenham gostado, tá bom? Então um abraço a todos e boas aulas e boa interação. Tudo bem, pessoal? Ok? Tchau.